Com a pessoa visada, logo esta se manifestava e se identificava, passando a responder pelo médium à inquirição do pesquisador. As verificações posteriores comprovavam a identificação do espírito manifestante, anteriormente desconhecido dos participantes da experiência. Kardec obtinha assim o existente separado do vivente, que naquele momento dormia em sua casa. Até mesmo o trajeto percorrido pelo espírito do vivo para chegar à sede da sociedade, na passagem Santana e os possíveis percalços do caminho, eram levados em consideração. Era assim que, enquanto o famoso teólogo dinamarquês Kierkegaard realizava suas cogitações sobre a vida e existência, na Dinamarca, Kardec verificava ao vivo, em Paris, a possibilidade natural de exame isolado desses dois aspectos do homem. O que mais importava nessa pesquisa era o conhecimento das condições reais da situação. Claro que havia relação entre os propósitos, os métodos e os objetivos visados pelos dois investigadores. Kierkegaard não era filósofo nem cientista, mas teólogo. Kardec era filósofo, cientista, psicólogo e médico. Kierkegaard não desejava penetrar no campo filosófico, mas dava, sem querer, com suas cogitações, início às filosofias da existência. Ele mesmo declarou que não tivera propósitos filosóficos, mas apenas interesse teológico. Kardec objetivava somente descobrir a mecânica, por assim dizer, da relação corpo-espírito, que interessava às suas pesquisas mediúnicas. O desprezo voltado ao espiritismo pelos filósofos e cientistas da época, receosos de se meterem no campo perigoso das bruxarias, não permitiu, até hoje, o aparecimento de um trabalho aprofundado sobre essa coincidência à distância na investigação de ambos. Vemos assim o desinteresse com que os problemas fundamentais de uma cultura real do humano, que surgia na segunda metade do nosso século, foram tratados naquela fase. O vivente, aquele que vive simplesmente, entregue às exigências corporais do homem, permanece ainda no plano animal. O existente, pelo contrário, é aquele que afirma o seu existir na vida e luta por transcendê-la. Só esse conta na escala humana, pois os viventes ainda não se integraram nela. O corpo dorme, mas o espírito se liberta e se manifesta através da sensibilidade mediúnica de outra pessoa. Como se produziu a prova científica desse fato, com os métodos objetivos exigentes da ciência moderna? Kardec rompeu a barreira da sistemática materialista, mostrando a necessidade de adequação do método à natureza específica do objeto. A metodologia que elaborou, excluído o aparelhamento tecnológico atual, é praticamente a mesma que Rinne, Pratt e McDougall empregaram no desenvolvimento das pesquisas parapsicológicas atuais. A metodologia espírita de pesquisa dos fenômenos paranormais antecipou de muito os métodos da psicologia experimental e aprofundou os seus objetivos, atingindo a sondagem do inconsciente quando Freud ainda frequentava a escola primária, vestido com a roupagem da inocência. Não mencionamos o problema das antecipações científicas do espiritismo para nossa vanglória, mas os leigos, em geral, recorrem sempre às novidades atuais como superação do trabalho modelar de Kardec. A bem da verdade histórica e da colocação epistemológica certa da ciência espírita, é necessário que tenhamos consciência da anterioridade das descobertas espíritas. Além disso, é justo que se dê o mérito ao seu dono, que se coloquem as fases científicas no seu devido lugar. Os mais atrevidos adversários gratuitos da doutrina, às vezes com a boa intenção de resguardar o patrimônio científico, querem afastar do quadro das ciências a vigorosa e decisiva contribuição dos pioneiros espíritas. Colocar à margem da história das ciências o esforço persistente dos grandes cientistas que comprovaram as descobertas de Kardec, desde meados do século passado até este momento, não representa apenas uma injustiça, mas também uma traição à verdade dos fatos. Esquecer os fundamentos científicos do espiritismo, as grandes batalhas solitárias de Kardec contra as forças culturais dos 2 últimos séculos, tem sido um meio de negar o valor e a influência da doutrina no desenvolvimento científico da atualidade. E com que interesse se faz essa negação?
senão o de se manter em vigor o prestígio de instituições arcaicas, irremediavelmente perentas, em detrimento evidente e interesseiro da evolução espiritual do homem? Nas circunstâncias atuais essa tentativa se torna ridícula. O analfabetismo das massas, apoiado e alimentado pelos sabichões de que falava Richet, esses analfabetos ilustres que falam do que sabem e do que não sabem, favorecem a modorra dourada dos vivos na existência em suas cadeiras acadêmicas, em suas tribunas místicas e em seus púlpitos em decadência. Por tudo isso, a posição dos espíritas, no panorama atual do mundo, não pode ser o de acomodação às conveniências, mas a de luta em favor do esclarecimento dos homens. Os tempos mudam rapidamente e para o espírita convicto não há tempo a perder nesta hora de transição cultural. A fase intermediária da moralidade subjetiva. Para se projetar na existência o ser já desenvolveu em si as potencialidades vitais que antecedem, no plano racional afetivo, o desenvolvimento da moralidade. A dialética subjetiva da racionalidade com a afetividade razão versus sentimento produz no ser a síntese da moral subjetiva, que engloba e disciplina as experiências longamente desenvolvidas nos planos inferiores de sua própria ontogênese, que estabelece nesta realidade do em si, esse pivô da formação ôntica, que isola o ser nascituro de suas conotações vitais com os reinos inferiores da natureza, permitindo-lhe o desenvolvimento do egocentrismo. Esse ego solitário centraliza avaramente o progresso já realizado, despertando para a consciência de si mesmo. Sartre, que negligenciou toda essa anterioridade, apresentou o ser como uma coisa limbosa e fechada em si mesma, que se projeta na existência em virtude da necessidade ôntica da comunicação. Essa parte metafísica de o ser e o nada, de Sartre, é a primeira contradição de sua filosofia. O ser que se lança na existência não é nem pode ser essa espécie de ovoide espiritual inconsciente, pois determina por si mesmo essa projeção por sentir a necessidade de novas experiências. O ato de lançar-se na existência equivale ao nascimento do ser como criatura humana. E tanto assim que o ser se transforma numa paixão inútil, que é a paixão do homem na vida em busca da transcendência que o fato da morte transforma em frustração. A realidade viva e existencial do homem, entretanto, é real e universalmente o contrário disso. Lançada na existência, a criatura humana amadurece nas experiências vitais para resolver-se como existente, um ser que existe no plano material concreto e desenvolve a sua facticidade, a forma humana com que nasceu feito, num processo contínuo de transcendência. Desde o seu primeiro grito, o ser se projeta na transcendência horizontal da conquista do meio, prosseguindo na conquista do mundo e atingindo a transcendência final sobre a morte através da ressurreição, hoje confirmada pelas pesquisas científicas e tecnológicas. Na família e na escola o ser pisa os primeiros degraus de sua escalada transcendente na existência. O egocentrismo inicial pode concentrar-se em egoísmo no período infantil e da adolescência, arrastando-se em certos casos mórbidos na idade madura, na forma de estagnação do infantilismo adulto de natureza psíquica. A moralidade se apresenta então como recurso natural de correção desse acidente. Forçado pelas exigências externas da moral social, o ser vai aos poucos se abrindo para a descoberta íntima da moral subjetiva ou endógena, que não pressiona de fora, mas de dentro, na sua própria intimidade. São os dois tipos de moral classificados por Bergson: a moral fechada, porque fechada numa estrutural social restrita, e a moral aberta, individual e endógena, pela qual a moralidade do ser se abre à comunhão humana irrestrita. Nesta moral o ser, a princípio biopsíquico, atinge as dimensões da moralidade, transformando-se num ser moral. A moral social ou fechada está sempre ligada a uma religião estática, tradicional, seguindo a proposição de Bergson, e a moral aberta ou individual corresponde às religiões dinâmicas, antidogmáticas e racionais. A moral e a religião livres constituem a fase de transição do ser moral para o ser espiritual. Neste ser o homem atinge a transcendência possível na existência. Diante dele se abrem as vias da espiritualidade superior. A morte não existe para ele,
pois vê diante dele as perspectivas do infinito, com os mundos felizes em que as atividades humanas são substituídas pelas atividades divinas. Nele se cumpre a destinação do homem no pós-morte, com a vida em abundância a que se referiu o Cristo, o Nirvana de Buda, o Tao de Lao Tse e assim por diante. Não podemos conceber, em nossos cérebros de origem animal, a grandeza ilimitada dessa transcendência cósmica, que é o destino natural de todas as criaturas humanas. A moralidade, que Pestalozzi considerava como a única religião verdadeira, colocando-a como fim supremo da educação, representa o acabamento do homem como um ser humano, o cidadão universal. Esse homem formado para a universalidade não tem pátria nem raça, mas não é um apátrida, porque todas as nações lhe servem de pátria. Não aceita nenhuma discriminação humana, pois a humanidade é a sua família e a sua raça. Ele vê nos seus irmãos humanos, de todas as condições, criaturas que avançam para a divindade, esse delta espiritual em que desaguam todos os rios que se decantam nas corredeiras existenciais para atingirem o verdadeiro mar da serenidade, que não está na lua, mas aqui mesmo na terra dos homens. E este não é um sonho de poeta lírico, nem uma alucinação ou miragem, mas a realidade que Jesus de Nazaré nos mostrou na face líquida do mar da Galileia. A pesca milagrosa dos evangelhos se repete continuamente na visão espiritual dos que se entregam ao fluxo existencial. A moralidade, que é a moral na sua plena atualização, transformada de potência em ato, revela-se então como o supremo ideal humano. Uma vez atingido esse ideal, o homem se transforma em divindade, como a flor que se transforma em fruto. Como se perdem na poeira da terra os conceitos pragmáticos da moral que a reduzem à raiz latina de mores, de usos e costumes mantidos segundo as conveniências. A moral não é um sistema de regras imediatistas, como quiseram os sociólogos materialistas. Como não é, também, uma entidade mística ou mitológica. É uma aspiração natural do homem, no anseio de realizar toda a sua perfectibilidade possível, segundo essa expressão de Kant. E nesse sentido é que ela paira acima da realidade perecível, mantendo incólume através dos tempos a sua atração de arquétipo sobre a consciência humana. Sua eternidade, sustentada pelos metafísicos e negada pelos materialistas e pragmatistas, é relativa à duração da humanidade no cosmos. A concepção existencial do homem, como um ser projetado contra o alvo da morte, uma flecha disparada no sentido de transcendência, revelou-nos a natureza ôntica da sua eternidade. O conceito bastardo da moral como normativa social agrada aos que desejam libertar-se dos compromissos morais para se entregarem às atrações dos instintos animais e à irresponsabilidade das aventuras ilusórias. A falta de visão espiritual dos pesquisadores levianos, apegados aos fenômenos e esquecidos do búmeno, ou seja, da causa, contribui negativamente para a deformação da moral e a conturbação do nosso tempo. Os moralistas fanáticos, e por isso mesmo incapazes de compreender a natureza verdadeira da moral, bem como as ligas da moral, respondem pelos surtos de imoralidade nos séculos de racionalismo superficial. A moral social apoia-se em pressupostos contraditórios, com o direito de matar para salvar a honra, tornando o homem assassino, o dever de mentir para defender a verdade, o dever de explorar e acumular fortunas com o suor alheio e engrandecer-se perante o meio social, o direito de matar por amor, o direito dos abastados explorarem a miséria dos sem recursos e com isso os protegerem em sua miséria e assim por diante. As contradições da moral social devem ser ferozmente defendidas pelos guardiões da ordem pública, que dispõem do direito de esmagar os que protestarem ou se rebelarem. As condições da moral social revelam a precariedade das condições conscienciais do nosso tempo. O julgamento ético mais superficial dessa estranha moral resultaria em sua condenação sumária pela moral aberta de Bergson. Precisamos ainda de muitos séculos de evolução para elevarmos a nossa humanidade à condição do humanismo cristão de que ela se vangloria. O desenvolvimento de uma consciência espírita esclarecida, através da educação, como queria Kardec, poderia apressar o nosso ajustamento à realidade cristã.
A existência é vista pelos existencialistas como uma subjetividade pura. Enquanto a vida se complica nas funções biofisiológicas do organismo corporal, entranhada no campo fenomênico, a existência se liberta no plano sutil dos epifenômenos. Não existimos como corpo, mas como um sistema de reflexos condicionados a exigências vitais do corpo. Há uma nítida distinção entre os atos corporais e as atitudes, anseios e fabulações da mente e as preocupações, captações e pré-percepções da mente. Descartes compreendeu esse problema de maneira aguda e nos advertiu quanto ao perigo de confusão da alma com o corpo. A alma é a subjetividade que se oculta no corpo, como a orquídea nas ramagens de uma árvore, e ali se entrança com as fibras vegetais para, servindo-se da seiva como de um combustível sutil, florir em expressões de sonho e beleza na primavera. Se não conhecêssemos o processo parasitário, certamente confundiríamos puras parasitas com as flores genésicas da árvore que se definirão em frutos. Hegel distinguiu o reino vegetal como um sistema de pura e permanente doação. Herdamos do mineral a estabilidade aparentemente fixa e resistente de nossas estruturas ósseas, dos vegetais a sensibilidade perceptiva e dos animais e motilidade vibrante que supera de muito a lenta movimentação dos tropismos. Nosso corpo possui as características desses três reinos, mas a alma, que acrescenta a essas heranças a produção epifenomênica da nossa estrutura ôntica, que não deriva da matéria, mas do espírito. Vivemos como um ser espiritual e não como pedra, planta ou animal. As pesquisas parapsicológicas levaram os pesquisadores da Duke University a proclamar a natureza extrafísica da mente e do pensamento. Os pesquisadores ingleses, como Swall, Price e Carrington, das universidades de Londres, Oxford e Cambridge, a confirmarem essa descoberta. Vassiliev, da Universidade de Stalingrado, discordando como materialista, aventurou-se a uma série de pesquisas para mostrar o contrário e acabou reconhecendo a impossibilidade de fazê-lo. Ultimamente, na Universidade de Kirov, a URSS teve o amargo desprazer de ver os seus pesquisadores descobrirem o corpo bioplásmico dos animais e do homem, bem como o dos vegetais. Esse corpo é constituído pelo plasma físico, quarto estado da matéria, formado de subpartículas atômicas. A Universidade Norte-Americana de Prentice Hall divulgou os trabalhos de suas pesquisadoras Sheila Ostander e Lynn Schroeder, que verificaram na URSS essa descoberta e entrevistaram os pesquisadores russos. Desencadeou-se então a batalha contra esse fato, sintomaticamente promovida por materialistas e religiosos, na defesa conjunta dos seus dogmas. É evidente que de tudo isso resulta a prova da subjetividade existencial e da presença no mundo de um velho e irredutível preconceito quanto à natureza espiritual do ser humano. Os interesses em jogo são universais, abrangendo instituições religiosas e ideologias ferozes e, por dedução lógica, a tranquilidade de vastos e rendosos rebanhos de suaves ovelhas, o homem contra a realidade espiritual, o que vale dizer contra sua própria realidade como ser, vem das primeiras fases do seu desenvolvimento intelectual. Entre os judeus manifestou-se na seita dos saduceus, que Kardec considerou como os materialistas do tempo de Jesus. Entre os gregos definiu a fase histórica dos sofistas, que não acreditavam em nenhuma verdade possível e só confiavam no poder das plantas. Sócrates destruiu suas pretensões exigindo que tirassem, de trás de cada palavra, o conceito em que a realidade do fato desfazia a ilusão do flatus, do palavrear inconsequente. Como que embriagados com a vida material e delirando com o poder recém-descoberto da razão, a luta contra o espírito dominou os séculos exponenciais do desenvolvimento cultural, atingindo o auge a partir do século XVI até os meados do século XIX. A invasão organizada dos espíritos, como Conan Doyle a denominou, iniciou-se no século XVIII, paralelamente com o início da tecnologia. As manifestações espíritas, precedidas do caso Swedenborg na Suécia e do caso Jackson Davis nos Estados Unidos, só se formataram no século XVIII com as primeiras tentativas de formulações doutrinárias.
Coube a Kardec, em meados do século XIX, enfrentar corajosamente o problema e responder com pesquisas científicas e argumentação filosófica às pretensões vazias do materialismo, que também então se definia em várias tentativas de elaboração doutrinária, como as do próprio Swedenborg e Jackson Davis. Karl Marx organizou em termos políticos e econômicos a primeira grande doutrina materialista de molde científico. Antes disso não houve nenhuma escola, filosófica ou científica, materialista no mundo. As referências materialistas atuais a várias escolas gregas, como a dos fisiólogos e dos jônicos, são inteiramente forçadas. Toda a antiguidade esteve mergulhada e embriagada num religiosismo tradicionalista ingênuo, como atestavam as grandes doutrinas de Pitágoras, Platão e Aristóteles, bem como a filosofia moral de Sócrates e sua condenação pelo Tribunal de Atenas, por negar a existência dos deuses mitológicos e, com isso, tentar corromper a juventude. O materialismo surgiu como uma flor de estufa, artificialmente cultivada no recesso dos pequenos grupos intelectuais da Europa. Em nosso século, com o desenvolvimento científico acelerado, Einstein lhe deu o atestado de óbito, ao declarar, com sua autoridade científica incontestável, que o materialismo morrera asfixiado por falta de matéria. O materialismo atual subsiste na forma de uma múmia egípcia dos tempos faraônicos. Seus cultores filosóficos e científicos o mantêm a cavalo com as estacas e as amarras de Cisco Campeador, que depois de morto foi enviado contra os adversários em forma de fantasma assustador. Essas escuras são atualmente a doutrina política e a doutrina econômica de Marx e Engels. Bertrand Russell, inconformado com os rumos atuais do desenvolvimento científico, declarou em última instância, as leis físicas continuam válidas. Triste consolo, pois as leis físicas pertencem ao plano material que o espiritismo jamais negou. Pelo contrário, como já vimos, Kardec sustentou sempre a teoria da relação constante e universal de espírito e matéria, como os dois elementos básicos de toda a realidade. O grande equívoco dos adversários da sobrevivência após a morte é justamente esse, de confundir a verdade espírita com as fabulações teológicas e os lamentáveis enganos das religiões dogmáticas na formulação de seus dogmas inteligíveis. O espiritismo não se apresenta no panorama científico na posição de negador e destruidor das ciências, mas de continuador natural e necessário do desenvolvimento de todas as ciências reais. O que ele postula é precisamente o aprofundamento das pesquisas científicas para a descoberta da face oculta da Terra, que não se esconde, como a da Lua, no outro hemisfério, mas no avesso sensível, em que mergulhamos com a morte no inteligível. A descoberta da antimatéria, cujos antiátomos geram no infinito novas formas de espaço. A luta contra a existência dessa realidade oculta é simplesmente grotesca. A derrota sofrida pela Sociedade Dialética de Londres, quando convocou William Crookes para provar a inexistência dos fenômenos espíritas, que Crookes confirmou de maneira exaustiva, foi a Waterloo científica do materialismo. Estamos em pleno Psychic Boom, em plena explosão psíquica, como o registrou recentemente a Enciclopédia Britânica, em seu suplemento científico tradicional. Não pode mais restar aos cientistas sensatos e fiéis à metodologia científica nenhuma possibilidade de sustentar a luta contra o espírito. O real se impõe, não obedece. Importância das manifestações mediúnicas. Baseando-se nas manifestações mediúnicas e em toda a gama dos fenômenos hoje chamados paranormais, o espiritismo despertou simpatias e provocou aversões nos meios científicos e culturais da Europa, na segunda metade do século XIX. De um lado, ele agradava o povo, que se interessava naturalmente pelas manifestações de seus mortos queridos. Por outro lado, irritava os cientistas e homens de cultura, que repudiavam as superstições populares e não viam como os mortos poderiam se manifestar, se já estavam mortos. Brufel chegou a propor a criação de um espiritismo sem espíritos, pois reconhecia a realidade dos fenômenos, mas recusava-se a aceitar a interpretação de Kardec. A época era de problemas cruciantes,
Com o desenvolvimento dramático das experiências magnéticas, logo mais chamadas de hipnóticas, e as invenções de processos terapêuticos para a cura de doenças mentais e psíquicas. Luiz Vives conta que Charcot, numa de suas aulas, apresentou uma mulher inculta que recebeu em grego uma comunicação psicográfica de Arago sobre os problemas da fisiologia humana. O fato era chocante, mas Charcot advertiu os discípulos de que não deviam tentar nenhuma explicação a respeito. Prudentemente deviam pensar no que viram e esperar explicações futuras. As ciências temiam a morte e os espíritos estavam carregadas de misticismo religioso, sob ameaças clericais, e problemas dessa espécie se tornavam perigosamente melindrosos. O que Kardec fazia era uma temeridade que poderia levá-lo à loucura. Esse mesmo ambiente carregado de ameaças excitava ainda mais a curiosidade popular, podendo desencadear represálias de parte dos poderes eclesiásticos, ainda muito vigilantes. A serenidade com que Kardec enfrentou esse ambiente pode ser apreciada na Revista Espírita, obra indispensável ao estudo da doutrina e que já temos em nossa língua, em seus 12 volumes redigidos pelo mestre, na tradução do saudoso Julio Abreu Filho. O terror da morte e dos mortos, provindo das mais remotas civilizações, e a introjeção desse terror, num processo de quase 2 milênios, no espírito europeu, perdura até hoje em nossa cultura e responde pela maior parte das aversões ao espiritismo. As introjeções psicanalíticas produzem reflexos condicionados no inconsciente, em forma de complexos, mais duradouros e profundos que os de Pavlov em suas experiências no plano cortical. A morte, por si mesma traumatizante, acrescida das cerimônias fúnebres de grande poder emocional e com raízes longevas nas tradições das raças, conta ainda com a influência arquetípica no inconsciente coletivo. Basta um ruído semelhante a gemido, um sopro frio na noite ou o ranger de uma trave para desencadear nos espíritos sensíveis introspectivas de fantasmas apavorantes. Se o espiritismo se interessasse por esses efeitos, como querem os seus adversários interesseiros, poderia aproveitar esse pavor em benefício de sua propagação. Mas Kardec agiu em sentido contrário, verificando e classificando os fatos reais, distinguindo-os das impressões ocasionais e explicando-os à luz de razão e das conquistas científicas. Recusou-se até mesmo a tratar dos fenômenos de materialização de espíritos na sociedade parisiense, deixando esse campo a cargo dos cientistas mais famosos da época. A colaboração desses cientistas foi muito além do que ele podia esperar. Com exceção do casal Curie, que depois de algumas experiências interrompeu suas tentativas, alegando, com razão, a necessidade de se entregar exclusivamente ao problema do rádium, todos os demais foram ao extremo. A ciência espírita formou a sua galeria de honra com nomes exponenciais do século provando a realidade da sobrevivência do ser. Um desses momentos foi quando Richet, até então renitente, procurando sempre uma via de escape, enviou sua carta famosa a Ernesto Bozano como fizera Lombroso rendido ante essa realidade inegável e outra carta a Cair-Bar-Chutel, proclamando em latim, Mors janua vitae, ou seja, a morte é a porta da vida. A estratégia de Kardec era perfeita e dera os resultados por ele previstos. Limitando-se às pesquisas psicológicas e deixando aos físicos, químicos, fisiologistas e especialistas em mecânica, como William Crawford, que descobriu e provou a mecânica do ectoplasma, os fenômenos de materialização, ele fechara a questão científica do espiritismo de maneira decisiva. Em nossos dias as pesquisas tecnológicas da física atual e da parapsicologia reverenciaram a conquista da face oculta da Terra, antes mesmo da façanha astronáutica da descoberta da face oculta da Lua. A importância das comunicações mediúnicas não está apenas no seu caráter probante, como acentuou Bozano, mas também e sobretudo na sua expressão de solidariedade humana através da morte. A seção da Revista Espírita intitulada Palestras Familiares de Além Túmulo oferece provas inegáveis da identidade espiritual dos comunicantes, mostrando a naturalidade com que os chamados mortos se manifestavam afirmando a sua sobrevivência plena no mundo espiritual.
Levado pelo entusiasmo natural da juventude, um jovem pesquisador parisiense encantou-se com os fenômenos de ordem física e propôs o reconhecimento do que chamava de médiuns inertes. Leon Denis refutou essa tese absurda, lembrando ao jovem Paul Nord que Kardec já havia demonstrado que os efeitos físicos da mediunidade eram produzidos por espíritos manifestantes que movimentavam as mesas e os objetos com seus fluxos de energia que davam aos objetos uma vida factícia e passageira. Se Kardec se prendesse à fascinação dos fenômenos de efeitos físicos, o espiritismo não levaria a dança das mesas além das consequências materiais que Galvani tirou da dança das rãs. O fundamental da doutrina é a mensagem dos mortos, que através dela provam a continuidade do ser em outras dimensões da matéria e desvendam o segredo doloroso dos túmulos, das lápides frias que esmagaram para sempre vidas preciosas e sonhos de beleza eterna. Além disso, a mensagem dos mortos restabelece a unidade humana rompida pela divisão dos homens em dois planos antagônicos, o dos que vivem uma vida efêmera esperando a morte e o dos que morreram e se transformaram em cinzas para sempre. A vida humana seria apenas um lampejo ocasional de fogo fátuo sobre a terra, tragado pelos terrores de uma noite eterna. As teologias do absurdo, pseudociências de Deus como se Deus pudesse ser objeto de pesquisas ou especulações de laboratoristas de sacristia continuaram impunes na elaboração dos mitos terroristas do inferno, do diabo e das condenações eternas. Por outro lado, sem os estudos e pesquisas de Kardec sobre as comunicações mediúnicas, as terríveis ocorrências de obsessões vingativas, de perturbações psíquicas incuráveis pelos recursos da psicoterapia insciente, continuariam insolúveis, pois sem a técnica da doutrinação espírita, amorosa e eficaz, só restariam as práticas arcaicas dos exorcismos antiquados e perigosos, pois desprovidos do conhecimento indispensável das relações dos homens com os espíritos. Tão profundamente foram introjetados nas gerações de 2 milênios de cristianismo sincrético os terrores da morte, que a catarse curadora só está sendo possível atualmente através das pseudotécnicas de libertinagem de várias correntes psiquiátricas e pelo pseudo-socorro da toxicomania. No próprio meio espírita surgem os resíduos da aversão milenar aos mortos e aos fantasmas, levando criaturas ingênuas e inscientes a fazerem campanhas contra as práticas mediúnicas, no insensato desejo de transformar as instituições doutrinárias em simples escolas teóricas, desprovidas da didática objetiva das práticas mediúnicas. É a volta obsessiva das pretensões acadêmicas de um espiritismo sem espíritos. As forças da contra-evolução do homem, e portanto da cultura e da civilização, rondam sem cessar as mentes frágeis, inquietas e desprevenidas do meio doutrinário, sugerindo-lhes medidas retrógradas, disfarçadas em forma de atualização doutrinária. Essas tentativas se tornam perigosas numa fase de transição. Sem as relações constantes com o mundo espiritual, através das sessões mediúnicas, estaremos desprovidos da orientação segura dos espíritos benevolentes e do espírito da verdade, que trouxe ao nosso mundo a doutrina espírita, a grande doutrina cósmica de que recebemos até agora apenas a dosagem adequada ao nosso estágio atual de evolução. Quando se extinguiu, no cristianismo primitivo, o chamado culto pneumático, constituído pelas reuniões mediúnicas da era apostólica, as influências romanas tomaram o lugar das intuições espirituais e a Igreja de Cristo, não fundada pelo Senhor, mas pelos seus discípulos, isolou-se orgulhosamente em seu reino terreno e identificou-se com as religiões mitológicas, idólatras e formalistas. Apagou-se a luz dos santuários ingênuos ante o esplendor fictício do império arrogante dos Césares. A expressão culto pneumático provinha da palavra grega pneuma, que é sopro, e como sopro, espírito. O culto pneumático era constantemente perturbado pelas manifestações de espíritos perturbadores, contrários ao Cristo e apegados às religiões mitológicas das antigas civilizações. Esses espíritos acusavam Jesus de farsante, combatiam os seus ensinos e ensinavam doutrinas inferiores. Enquanto os cristãos suportaram essas entidades,
Procurando salvá-las da ignorância por meio da doutrinação amorosa, os espíritos superiores apoiavam e estimulavam essas reuniões. Mas, com a supressão desse trabalho de amor pelos espíritos infelizes, formados em moldes romanos, os cristãos ficaram entregues a si mesmos e trocaram o reino de Deus pelo império simoníaco do Vaticano. Em lugar dos espíritos benevolentes, a Igreja passou a receber os enviados de César para orientá-lo dentro das rígidas sistemáticas do império. O preço da assistência espiritual é o amor e a dedicação aos milhões de espíritos necessitados que sobrevivem na erraticidade. Se quisermos suprimir as sessões mediúnicas, particularmente as de doutrinação, em nossas instituições espíritas, poderemos fazê-lo, pois o nosso livre-arbítrio será respeitado, mas convém, antes disso, consultarmos a doutrina e lembrarmos os fatos históricos do cristianismo, vendo que preço teremos de pagar por essa pretensa atualização. Cada posição ou atitude que tomamos tem o seu preço na economia divina e esse preço não é pago em moedas de César, mas em moedas de amor e justiça. Muitos espíritas atuais reclamam trabalhos elevados no campo doutrinário, em que manifestações de entidades sofredoras sejam substituídas pelas manifestações de espíritos superiores, dotados de sabedoria e grandeza. É justa essa aspiração, desde que paguemos o seu preço com a atenção e o amor devidos aos milhões de entidades sofredoras e angustiadas que esperam o nosso amparo amigo e as moedas de ouro puro e sacrificial do nosso amor. Sem isso, só teremos nas sessões especiais a presença de entidades mistificadoras que nos conduzirão a atitudes vaidosas e ridículas. Temos tudo em nossas mãos e podemos escolher livremente o melhor ou o pior. Porque somos aprendizes para nos tornarmos livres das provações e expiações do nosso planeta. Deus não nos força, porque só aprendemos fazendo. Temos a doutrina em nossas mãos para esse aprendizado e a liberdade de estudá-la ou não. É bom não esquecermos que a nossa liberdade espiritual só tem como guarda o freio da nossa própria consciência. Jesus não impediu que Judas o traísse e que Pedro o negasse, nem que Tomé duvidasse da sua ressurreição. Os processos espirituais de educação se fundem no exercício da liberdade de cada um, porque somente através de um sistema de livre escolha, entre experiências negativas e positivas, podemos aprender a seguir voluntariamente os rumos certos da nossa destinação. Fim.